Olá, este é o programa Sintonia e eu sou Sirlene Alves. O nosso tema de hoje é: você é proativo ou reativo? Talvez esse tema cause alguma curiosidade em você que está aí nos assistindo, mas veja bem, se você entender o significado desse tema, dessas palavras, tenho certeza que você vai se reconhecer. O que é ser proativo? Na verdade, ser proativo significa ser algo como prevenido. Prevenido a respeito do quê? A respeito de minhas reações. Então, tem alguma coisa a ver com reagir ao que acontece? Sim, nós estamos falando que a maioria das pessoas, a gente percebe que a maioria das pessoas reage ao que acontece. Mas nós aqui no Sintonia, que buscamos o equilíbrio no dia a dia, que buscamos conseguir aquela nossa maturidade emocional, não podemos mais nos dar o direito de sair reagindo assim à toa por qualquer coisa que nos aconteça. Mas por onde começamos? Fundamentalmente, é importante começar nos conhecendo. Falamos muito aqui sobre personalidade congênita, sobre aquela forma de personalidade, aquelas reações que me são típicas desde sempre, que eu trago desde criança. Ou me magoo, ou me entristeço, ou reajo agressivamente, enfim, ou simplesmente caio no choro, né? Então nós todos temos reações. Mas, a partir do momento em que nós nos conhecemos, começamos a perceber as situações em que entramos nesse tipo de sintonia, nesse tipo de vibração, podemos ser proativos. O que é isso, ser proativo? Proativo seria algo como prevenir-se com relação às minhas atitudes. Então, se eu tenho tendência a me irritar com determinadas coisas, eu tenho que me precaver com relação a isso. Não que eu vá evitar situações em que me coloquem nisso, muito pelo contrário, mas eu tenho que começar a me forçar a fazer testes de paciência. Eu tenho que me forçar a fazer testes de compaixão com relação às pessoas que eu encontro, às pessoas com quem eu convivo, que esses são nossos maiores testes. Então, ser proativo é se perceber e antever as próprias reações. Para quê? Para que eu não saia por aí chutando baldes, não é mesmo? Ninguém precisa chutar baldes, muito pelo contrário. Nós estamos hoje falando de inteligência emocional e também já de inteligência espiritual, pois quem consegue desenvolver-se emocionalmente também está crescendo espiritualmente. Estamos falando, muita gente comentando a respeito de estar desperto. Então, alguém que tenha despertado, e se despertou é porque estava adormecido antes. Se você despertou para as coisas da vida, despertou para o ser espiritual que você é, porque você seguramente não acredita que é apenas esse corpo físico, ou esse corpo magro, ou esse corpo gordinho, ou esse corpo bonitinho, ou esse corpo que precisa de mais cuidado, sim, porque não existe corpo feio não, existe falta de cuidado consigo mesmo. Então assim, se você pensa que é só esse corpo, acorde, não é. Você tem muito mais para viver e ser feliz usando esse corpo como um belíssimo tempo para cumprir aquilo que você veio fazer, o seu propósito divino. Então, você despertou para o fato de que é também um ser espiritual. Então, aquele que está desperto não tem mais o direito de sair simplesmente reagindo ao que acontece, reagindo instintivamente como se um animal fosse.
Não tem mais esse direito. Então aqui no Sintonia, falando em equilíbrio, falando em projetos de vida, projetos de viver, como a gente vem já há algumas semanas falando nisso, nós estamos também em projetos para sermos felizes. Quem quer ser feliz, aprende a se conhecer. Aprende a buscar alternativas justamente para quê? Para não sair mais reagindo àquilo que acontece, não é verdade? Então, assim, ser proativo é se conhecer profundamente, se aceitar e, principalmente, se necessário for, e quase sempre, 90% das vezes é necessário mudar para melhor, porque aquilo que nem a gente aguenta na gente mesmo, imagina se os outros vão aguentar. Então, se nem eu me aguento, quem é que vai me aguentar? Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas que eu atendo. Você se casaria com você mesmo hoje, já, nesse minuto? Às vezes as pessoas ficam me olhando e se perguntando: ai meu Deus, será que eu me casaria comigo mesmo? Então se pergunte, você que está me assistindo, pergunte a si mesmo: você casaria com você mesmo hoje, de olhos fechados, sem mudar nada? Se a resposta for não, vamos buscar essas características que você precisa mudar aí, vamos nos renovar, vamos ser proativos na construção da sua felicidade. Porque reagir ao que acontece não faz mais parte do seu show. Tranquilamente, eu digo isso para você, assina embaixo. Eu confio em você. Namastê.